Olha, hoje a gente analisa isso tudo que aconteceu conosco como uma grande bênção, né? O bacana de servir a Deus, né, o grandioso de servir a Deus é que depois de uma luta, depois de uma dificuldade, a gente sorri e contabiliza a vitória, os prêmios, os louros, né, daquela batalha, daquela luta, daquela jornada que você empreendeu, né? Mas foi um período, talvez a palavra que melhor classificaria seja terrível. Nós passamos 4 anos de uma batalha muito grande. Nós viemos de Bela Vista para Curitiba e algum tempo depois que estávamos aqui, aconteceram alguns problemas importantes, como o falecimento do meu irmão Heber e alguns outros, que de alguma forma mexeu com a cabeça da Tânia. No início, tudo parecia apenas algo corriqueiro, como uma tristeza, um mal-estar que todo mundo passa, que todo mundo tem, né? Mas com o passar das semanas, dos meses, eu como marido fui entendendo que alguma coisa de muito grave estava acontecendo com a minha esposa, né? A Camila é muito nova, a Bruna é uma criança praticamente, e foi com quem eu pude contar. Esse é um detalhe importante, né? O pastor, o obreiro, a carga, né, da dificuldade às vezes fica maior porque são poucas as pessoas com quem você pode repartir as suas dificuldades, né? São poucos os amigos que entendem que um homem de Deus pode viver dificuldades também, né? Pode passar por dificuldades. Mas nós tivemos momentos muito difíceis, né? No ápice da doença, eu vivi situações dificílimas, como ir trabalhar e não saber como é que as coisas estavam em casa, precisar deixar pessoas cuidando da Tânia, porque o difícil da depressão é que ela cria na pessoa uma vulnerabilidade emocional tão aguda, né, que a pessoa fica disponível para pensamentos ruins, né, que podem chegar até ao suicídio, né? E a Tânia teve um momento agudo que ela pensou em tirar sua própria vida, tomou remédios, né, foi parar no hospital, teve situações graves a esse ponto, né? Só não conseguiu concluir o seu ímpeto de dar cabo à sua vida, porque Deus, nesses momentos, mesmo na minha ausência, eu me lembro que no dia que isso aconteceu, eu estava numa reunião de obreiro, mas todos os dias que eu dobrava meu joelho para orar, a primeira frase depois de Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, era Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda a minha família. Eu não posso estar lá o tempo todo, o Senhor tem que cuidar da minha casa para mim, né? E nesses momentos de grandes dificuldades eu vi exatamente isso. As mãos de Deus estendidas e o Senhor tendo misericórdia da minha casa, né? Esse dia ela foi levada ao hospital, deu tempo de tomar as providências, mas foi de fato talvez o pior momento que a gente viveu. Esposo. É muito difícil, né? A depressão ela quase que sitia, né, a residência, as pessoas que estão envolvidas, né? Mesmo você não sofrendo da doença, parece que você, de uma forma ou de outra, se envolve tanto naquilo, né? Está tão envolvido no processo que é inevitável. E, aliás, você tem que se cuidar, né? Eu, por exemplo, como marido, lia muito a Bíblia e orava muito ao Senhor, né? Para que Deus não permitisse que eu também acabasse vivendo uma situação difícil, né? Porque em muitos momentos a solidão era absoluta, né? E você não conseguir ter alguém para conversar e se relacionar e trocar ideias, né?
tudo que vem de alguém doente, você sabe que vem contaminado com o remédio, com a própria doença. Então, realmente foi difícil. Mas é importantíssimo, a família tem um papel fundamental nisso. Porque as pessoas de fora que olham alguém depressivo, o primeiro pensamento é achar que a pessoa está com preguiça, porque os afazeres de casa começam a ficar em segundo plano, a própria higiene pessoal, a pessoa tem dificuldade para cuidar disso, né? O relacionamento com a família mesmo, né, fica totalmente conturbado. Eu me lembro que a Tânia, que amava festas, amava sair, amava se relacionar com pessoas, de uma hora para outra não queria mais. Isso não era prazeroso para ela mais, né? E aí não podia ser prazeroso para mim, né? Porque o marido, aquele que ama, tem que estar junto ali. Não, vou ficar também. E as filhas têm dificuldades de entender, mas acabam entendendo que estamos todos no processo, estamos todos na mesma luta, né? Olha, teve um momento nesses 4 anos que eu me lembro até de uma frase que eu disse a um primo chamado Adeildo. Eu disse para ele assim, não me esqueço disso. Falei, olha, se Deus procura o meu limite, talvez ele tenha encontrado. Talvez ele tenha encontrado. Mas eu me lembro que nós um dia conversando em casa, os dois, e cansados daquilo tudo, né? Nós resolvemos falar com Deus um pouco mais sério do que a gente vinha falando. E entramos em oração num sábado, me lembro como se fosse hoje, por volta de umas 3, 4 horas da tarde. E fomos orando os dois, do lado da cama, até por volta de umas 11 horas da noite. Cansaço tomou conta da gente e eu me lembro que nós adormecemos. Roupa e tudo, deitamos na cama. E naquele dia o Senhor nos ouviu. Era umas 3 horas da manhã, talvez. Eu fui acordado, literalmente, profetizando para ela. Naquele dia o Senhor dizia claramente que mudava aquele cativeiro. E ali Deus falou muito conosco, falou fortemente, dizendo que tudo que nós tínhamos vivido aqueles 4 anos fazia parte de um processo, de um treinamento intenso que estávamos sendo submetidos e que agora entenderíamos. Porque a partir daquele momento ele usaria tudo aquilo que tínhamos vivido em prol do seu reino. E que a Tânia, que até então tinha estado doente, agora seria bênção para os doentes. Que ela estenderia as mãos e pessoas seriam curadas e pessoas seriam resgatadas. Naquele ato nos revelou muitas coisas, inclusive que nós deveríamos gravar esse DVD para que a cura dela rodasse por lares, por mãos de pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que estivessem vivendo situações semelhantes e para que vidas fossem resgatadas através de mais esse grande milagre que o Senhor fez na minha casa. Sinais da cura foi quase que engraçado, porque as coisas não são tão automáticas, né? Eu me lembro que no dia seguinte pela manhã ela começou a sentir falta dos remédios, porque você imagina uma pessoa que passa 4 anos tomando antidepressivos, né? Ela tomou tudo que você pode imaginar de remédios fortes
E não eram suficientes. A Tânia tomava doses cavalares de calmantes e mesmo assim não dormia, acordava à noite, assustada. E no dia seguinte, depois de dar as recomendações normais, eu fui trabalhar. E quando cheguei, ela estava apavorada, dizendo: amor, eu preciso tomar remédio, eu estou sentindo muita falta. Eu vou entrar em crise, eu sinto que eu vou entrar em crise. A fé vacilava, né? Mas eu tinha tanta convicção que Deus tinha curado ela, que eu orei a Deus com ela ali junto. Lembro-me que abracei ela e falei assim: Senhor, se o Senhor de fato curou a minha esposa, eu creio que o Senhor curou, eu tenho que trabalhar. Mas eu quero que todas as vezes que ela tomar algum medicamento que confronte a cura que o Senhor fez, que seja expelido imediatamente. E isso será para nós como sinal de que a cura realmente aconteceu. E disse amém e fui trabalhar. E eu disse que foi meio engraçado, porque a partir desse dia a Tânia passou a vomitar em todos os lugares que você pode imaginar. Remédio para dentro, remédio para fora. Então era na cozinha, era na sala, era no banheiro, aonde ela tomava algum remédio que remetia ela à ideia de não estar curada, isso era expelido automaticamente. Até que lá pelo segundo e terceiro dia ela foi convencida de que ela não podia mais tomar os remédios e nunca mais tomou. Você imagine uma pessoa que passa 4 anos sob efeito de medicamento, da noite para o dia, nunca mais tomar um remédio. Benção, né? Preconceito é algo terrível. Eu acho até que esse foi um dos pontos que Deus trabalhou comigo, Adeildo, porque você sabe que durante a doença eu cheguei a usar frases assim do tipo nas minhas orações: olha que egoísmo, né? Ou que preconceito meu, né? Eu, na verdade, querendo tirar a minha arrogância de lado. E eu lembro que eu dizia assim algumas coisas: Senhor, é difícil, como é que o Senhor permite, né, que um pastor que tem tanto sob seu comando, que passe por uma situação dessa? O seu nome está sendo colocado em xeque aqui, Senhor, porque eu prego que o Senhor cura. Na verdade, aquilo era uma grande bobagem. Eu estava dizendo para Deus assim: não me deixe passar por essa vergonha. Não me deixe numa situação dessa de dificuldade. Eu estava preocupado comigo. Então até nisso eu acho que Deus trabalhou. Deus trabalhou o meu caráter ali. Deus moldava o meu caráter. Isso para Deus tem a menor importância. Deus não tem que provar nada para ninguém. Nós é que às vezes queremos nos esconder atrás de uma falsa ideia de que somos humildes, né? Então nisso eu acredito que Deus trabalhou muito. Deus ali eu acho que preparou, moldou um pouco mais o meu caráter para entender que Deus faz na hora que quer, faz do jeito que quer, molda as pessoas como Ele quer, né? Existe um grande tabu envolvendo a igreja que ainda classifica, né, depressão com possessão, né? Faz-se ainda uma grande confusão com relação a isso, né? As pessoas... E entenda-se que é quase que o fio da navalha, né? A depressão eu diria para você que é uma abertura extraordinária que Satanás encontra para possuir as pessoas de fato. Porque nessa vulnerabilidade emocional que eu falei que a depressão proporciona, né? Satanás atua ali, né? E com a Tânia eu cheguei a viver situações de ter que repreender mesmo. E me lembro até de um dia que numa dessas crises, Satanás falou na boca dela dizendo que me odiava. Dizendo que me odiava. Então, de fato, as pessoas que têm depressão,
as pessoas que estão próximas a pessoas com grau de depressão profunda têm que sempre estar muito atentas, né? Porque pode chegar determinados momentos onde a ação da doença encerra e começa uma ação demoníaca. É importantíssimo que as pessoas que estejam convivendo, trabalhando, lidando com pessoas com problemas de depressão tenham esse cuidado, essa vigilância quase que diária, né? Para saber em que estágio aquilo está, para ter realmente essa consciência se Satanás não está se aproveitando daquela situação e unindo forças com a doença ali, que é, na verdade, o culminar do suicídio, né? Não é a depressão que mata as pessoas. O que mata as pessoas é a ação de Satanás num determinado momento da doença. Na vulnerabilidade emocional, Satanás trabalha e acaba levando essas pessoas a esse fim tão trágico, né? A depressão hoje, através dessa ação demoníaca, mata mais pessoas do que qualquer outra doença no mundo. Quase todas as pessoas que cometem suicídio, no cerne na parte mais profunda desse momento do suicídio, você vai ver lá que tem um grau de depressão importante. As pessoas que estejam assistindo esse DVD, né, e aí eu vou me ater aqui a falar aos maridos, aos pais, né? Hoje nós temos um índice muito grande de depressão na adolescência, entre os jovens, os idosos. Dizem que todo mundo já teve, tem ou terá depressão, evidentemente que em graus diferentes, né? E a maioria são em graus quase que imperceptíveis, mas é importante que a família esteja muito próximo, né? Trabalhe, né? A terapia, a parte da medicação é muito importante, né? Não são todas as pessoas que recebem milagres ou curas instantâneas, como aconteceu com o caso da Tânia. Tem muitas pessoas que têm que submeter a tratamentos, às vezes, pela vida toda. E não há erro nisso. Não há erro nisso. Deus deixou aqui os médicos, deixou aqui os laboratórios, né? Os homens, os grandes cientistas, trabalham dia e noite para formular remédios, né? Que servem exatamente para tratar problemas, entre tantos outros, o da depressão. Mas você, marido, você, pai, tenha fé, esteja ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos, ao lado do seu marido. Creia que Deus vai te dar força para que você vença essa batalha. É importantíssimo que você se coloque ao lado, não como um crítico, não como alguém que está ali para recriminar, mas alguém que sente aquele problema junto e luta junto para que a solução seja alcançada. Deus abençoe.